Hoje vamos trabalhar com produtos notáveis. Então, já diz assim, ó, produtos. Se vocês pegarem o significado da palavra produto, é o resultado de uma multiplicação, certo? Então, quer dizer que nós vamos trabalhar com a operação de multiplicação. Então, produtos notáveis. Uma coisa notável é uma coisa tipo assim, ó, quando você se surpreende e percebe que aquilo é um padrão em todas as operações. Então, quando eu falo de produtos notáveis, eu estou falando de uma regra padrão para multiplicação. Dentro dos produtos notáveis, a gente vai ter 3 casos. O quadrado da soma de 2 termos, o quadrado da diferença da soma de 2 termos e o produto da soma pela diferença. O que os produtos notáveis fazem? Eles desenvolvem operações de segundo grau, equações de segundo grau. Agora, por que ele é dito produto notável? Porque ele é uma regra prática para você desenvolver as operações de propriedade distributiva. As propriedades distributivas são aquelas que a gente costumava chamar de chuveirinho. Aquelas que a gente faz tananã, 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 e assim vai, né? Vai distribuindo. Em vez de você ficar fazendo a propriedade distributiva utilizando o chuveirinho, você pode, e depois ter que afinar ela encontrando os termos semelhantes, no produto notável você pode fazer essa multiplicação utilizando uma regra mental, uma regra de cabeça. Então eu vou compartilhar com vocês o nosso quadro branco e vou explicar os 3 casos de produtos notáveis para vocês. Vamos lá. Então, vamos ao nosso tema. Nosso tema é produtos notáveis. Produtos notáveis são regras práticas, vamos botar assim, regras práticas de multiplicação. Essas regras práticas, elas servem para simplificar uma operação de propriedade distributiva, tá? Então, vamos, ai, agora já foi. Vamos imaginar o que a gente chama de propriedade distributiva. Normalmente, a propriedade distributiva ela acontece assim. X mais 5 elevado ao quadrado. O expoente quadrado indica que eu tenho 2 dessa base aqui. Ou seja, indica que eu tenho x mais 5 vezes x mais 5. E costumamos dizer que isso é uma propriedade distributiva. Por que ela é uma propriedade distributiva? Porque o x tem que multiplicar todos os termos desse parênteses e o 5 tem que multiplicar todos esses termos. Então, vamos lá, propriedade distributiva. X vezes x vai me dar x ao quadrado. Aí, agora, x vezes 5 vai me dar 5x. 5x. X multiplicou tudo. Joia, Léo, me ajuda. Agora eu vou fazer 5 vezes x, 5x. Mais 5 vezes 5, 25. Essa é a propriedade distributiva, onde todos os termos do primeiro parênteses multiplica todos os termos do segundo parênteses. Porém, no final eu preciso verificar se tem termos semelhantes. E aqui no final a gente identifica aqui, ó, que o 5x por 5x são termos iguais. Então eu tenho que afinar essa conta. O que eu vou fazer? X ao quadrado mais 10x mais 25. E daí eu chego ao resultado final dessa propriedade distributiva, ó. O x multiplicando o x multiplicando o 5. Depois, o que eu faço? O 5 multiplica o x e o 5 multiplica o 5. E eu tenho que perceber que aqui no final existem termos semelhantes. Os produtos notáveis, ele faz com que esse processo de multiplicação possa ser feito de maneira mental.
Eu posso desenvolver todos os cálculos de multiplicação na cabeça e chegar nesse resultado. Primeira dica muito importante. Toda vez que eu for desenvolver uma propriedade distributiva que seja elevada ao quadrado, o resultado final sempre vai ser um trinômio. Ou seja, uma operação com 3 termos aqui no final. Por quê? Porque os termos do meio sempre vão ser termos semelhantes. Com isso, o produto notável, ele desenvolve 3 casos que facilitam essa situação. Primeiro caso, o nome é, deixa eu botar aqui, quadrado da soma de 2 termos. Este é o primeiro caso. Quadrado da soma de 2 termos. Vou postar aqui do lado, porque eu quero fazer um paralelo entre os 3. O segundo caso é quadrado da diferença de 2 termos. Quadrado da diferença de 2 termos. Se vocês observarem o nome, a diferença entre um e outro é apenas a palavra soma e diferença. Significa que um tu vai adicionar e o outro você vai subtrair. A regra vai ser a mesma. Terceiro caso. E último, né? Porque ele tem 3 casos. O terceiro caso é produto. Peraí, que eu sempre como um pouquinho o nome desse caso, então deixa eu olhar aqui bem certinho para facilitar para vocês. Para não escrever errado, né? Deixa eu pegar aqui. Produto da soma pela diferença de 2 termos. Então, o terceiro caso é produto da soma pela diferença de 2 termos. Então, assim, ó, o que eu preciso entender primeiro de tudo? O significado do nome desse caso. Eu vou pegar como exemplo isso que está aqui. Ó. Quadrado, expoente 2. Soma, quer dizer que é uma conta de adição. De 2 termos. Os 2 termos estão aqui, o x e o 5. Então, o primeiro caso se refere a sempre que eu tenho 2 termos elevado ao quadrado e no meio tem uma adição. O segundo caso, ele fala, ó, quadrado da diferença de 2 termos. Significa que eu tenho o quadrado, que é o expoente 2, mas em vez de eu ter soma, agora eu vou ter subtração, que a diferença significa uma conta de menos, e 2 termos, que são 2 elementos que estão aqui. Terceiro caso, produto. Agora, eu não estou mais falando para vocês que eu vou ter uma adição, uma subtração. Vou ter um produto, e um produto indica uma multiplicação. Produto da soma quer dizer que eu vou multiplicar uma conta que está somando por uma conta que está sendo subtraída. Que é o produto da soma pela diferença de 2 termos. Deixa eu arrumar aqui que eu escrevi errado. Esse negócio eu escrevi errado e nem dá certo. Então, terceiro caso. Vamos só consertar aqui. Produto da soma pela diferença de 2 termos. Ou seja, eu vou multiplicar elementos que estão sendo somados e subtraídos, e todos eles têm 2 termos. Então, agora vamos aos exemplos. Eu vou padronizar esses exemplos para que vocês consigam perceber a diferença e a semelhança entre os 3. No primeiro caso, vamos lá, eu vou ter 2 termos. Então, eu vou colocar aqui x e 8. Só que está dizendo que esses 2 termos estão sendo somados, correto? E depois que eles estão sendo somados, eles estão sendo levados ao quadrado. Ó, quadrado da soma de 2 termos.
segundo caso diz o quê? Quadrado. Podemos até começar pelo quadrado. Ó. Quadrado seria isso daqui. Quadrado. Agora, da diferença de dois termos. Então, eu vou colocar o x e vou colocar o 8. Porque eu vou fazer os três termos com os mesmos componentes. Para que vocês percebam a simples diferença que existe entre eles. Está aqui o segundo exemplo. O próximo exemplo que tem ali, ele fala que foi feito produto. Então, eu vou abrir um parênteses. Produto é conta de vezes. Produto é multiplicação. Então, está dizendo que eu estou multiplicando. Eu estou multiplicando o quê? Vamos lá. Eu estou multiplicando a soma pela diferença. Então, quer dizer que eu vou ter uma conta de adição e uma conta de subtração, e nelas tem que ter dois termos. No caso, eu vou ter o x mais 8 multiplicado pelo x menos 8. Tá aí. São três exemplos semelhantes, que essa alternância são ou na adição ou na subtração, ou na multiplicação do processo de adição e subtração. Agora, todos esses três casos aqui, todos os três casos que estão aqui, eu poderia fazer eles utilizando o processo de distribuição. Eu poderia fazer esse daqui igual eu fiz lá em cima, botar x mais 8, x mais 8. Quer ver? Ó? Poderia fazer que nem eu fiz lá em cima. Ó. X mais 8, fecha parênteses, vezes x mais 8. E daí eu fazer x vezes x, x vezes 8, 8 vezes x, x e 8 vezes 8. Aqui eu ia fazer x vezes x, x vezes 8 negativo, 8 negativo vezes x e 8 negativo vezes 8 negativo. E aqui é a mesma coisa, ó, x vezes x, x vezes 8, e assim eu ia. Porém, esse processo se torna demorado. Como normalmente esse processo de dois elementos elevado ao quadrado resulta num trinômio, se desenvolveu uma regra muito simples que eu, professora Sandra, vou utilizar as minhas palavras para explicar como se resolve essa situação. Na verdade, eu resulto em três termos, certo? Então, a regra é a seguinte. O primeiro termo. Como que eu calculo o primeiro termo? Primeiro termo, eu calculo da seguinte maneira. Primeiro valor ao quadrado. Quem é o nosso primeiro valor lá? Seria o x. Então, eu vou botar x elevado ao quadrado. Segundo termo, porque dá um trinômio. Como é que eu calculo o segundo termo? Eu vou fazer duas. Esse 2 que é o expoente veio para cá, ó. 2 vezes o primeiro. Eu não sei se vocês preferem que eu coloque número ou valor. Eu acho que número, né? Esse número, claro que vocês sabem que pode ser letra, né? Ó, o primeiro número ao quadrado. Vamos escrever a palavra número? Pode ser isso. Primeiro número ao quadrado. Agora, o segundo termo é 2 vezes o primeiro número vezes o segundo número. Então, se vocês pararem para pensar, o primeiro número é x, o segundo número é 8, eu vou multiplicar os componentes que estão aqui, ó. 2 vezes 8 vezes x. E o terceiro número, o terceiro termo que eu tenho que descobrir desse trinômio, é simplesmente pegar o segundo número e elevar ao quadrado. Agora eu gostaria da participação de vocês. Quem é o primeiro número aqui? Quem é o primeiro componente que eu tenho aqui? O x. O x. Então, o primeiro número tem que elevar ao quadrado. O que seria x elevado ao quadrado? É x vezes x. Certo? Resultado, x ao quadrado. Vou colocar mais porque
é de soma, essa situação, e eu tenho que multiplicar os termos que estão ali. Todos os termos. Quem são os termos que eu tenho ali? 2 vezes 8 vezes x. Quanto que daria? 16x. 16x. E agora eu tenho que elevar o último termo ao quadrado. Quem é o último termo ao quadrado? 8. 8. Então, 8 vezes 8, 64. Está feita a conta. Eu vou fazer um negócio aqui. Eu espero que eu não avacalhe com a minha conta. Eu não vou soltar. Oi? O segundo termo, você pegou o segundo termo e multiplicou pelo primeiro termo? No 16? Isso? É. Eu multipliquei todos os componentes que estão aqui, ó. Em sala de aula, Beatriz, eu faria o seguinte. Tomara que eu não consiga avacalhar com a minha conta. Prestem atenção. Em sala de aula, eu faria o seguinte. Vamos tampar a parte de trás. O que eu estou vendo? X. Então, é só fazer ele vezes ele mesmo. X vezes x, x ao quadrado. Vamos destampar a parte de trás. Como eu destampei, eu estou vendo todos os... Como eu destampei, eu estou vendo todos os termos, certo? Então, eu faço uma multiplicação de todos os termos. X vezes 8 vezes 2. Como se esse 2 aqui fosse um número grande. Ó, x vezes 8, 8x. 8 vezes 2, 16x. Agora, vamos tampar a parte da frente. O que eu estou vendo? 8. 8 elevado ao quadrado, 64. 64. Está feita a conta. Entendi. Obrigada. Ó, em palavras bem simples. O primeiro número vezes ele mesmo. Multiplica tudo que eu vejo. E o segundo número vezes ele mesmo. Pronto. Qual é a diferença do primeiro caso para o segundo caso? É aqui no termo do meio. Que em vez de negativo, ele vai ficar positivo. Quer ver só? Vamos fazer o segundo caso. Pela regra prática. O primeiro número elevado ao quadrado seria x vezes x. Eu vou ter x ao quadrado. Agora... Opa, tem um monte de x aí. Perdão. Agora, a diferença está aqui. Em vez de mais, eu vou colocar menos. Vamos multiplicar todos os componentes que a gente tem ali. Quem são os componentes? X, 8 e 2. X, 8 e 2. Então, eu vou fazer x vezes 8 vezes 2. 16x. Agora, eu vou pegar o último termo e elevar ao quadrado. Doutora Sandra, mas esse último não vai ficar negativo? Não, porque ele é 8 negativo. E 8 negativo vezes 8 negativo vai dar 8 positivo. Então, o único sinal que se altera é o sinal do meio. Olha a diferença entre as duas contas. Apenas o sinal do meio que sofre alteração. Para vocês entenderem o que queria acontecer. Esse 16 aqui é proveniente dessa junção que a Prof fez aqui em cima. Ó, tá vendo essa junção que eu fiz aqui, de termos semelhantes? Quantos 5 apareceu aqui? 2. Por isso que a gente faz 8 vezes 2. Porque sempre aqui no meio vai aparecer dois termos semelhantes. E aparecer, no caso, 8x e 8x. Eu já fiz a junção multiplicando pelo 2. Tá? Professora, Oi? mas então uma coisa fácil para lembrar é que você vai ter que somar e multiplicar o segundo número. Na verdade, tu não soma, tu só multiplica. Ali eu fiz a soma porque era propriedade distributiva. Eu só multipliquei, ó. Quer ver, ó? Deixa eu fazer um balãozinho de pensamento aqui embaixo para você. Vou fazer um balãozinho de pensamento embaixo de cada situação aqui. É que eu fiz de cabeça, porque vocês não precisam escrever. Mas se vocês acharem melhor escrever, vocês podem escrever. A primeira conta. Para mim chegar no resultado da primeira conta, eu fiz assim, ó. X vezes x. Chegou no x ao quadrado.
Para mim chegar no resultado da segunda conta, eu fiz x vezes 8 vezes 2. Não tem soma. Eu peguei os termos que estão aqui e multipliquei. Ó. E para mim chegar no resultado da última conta, eu fiz 8 vezes 8. Pode pensar isso só de cabeça. Mas se você preferir escrever, você pode escrever. Obrigada. Tá? Lá em cima eu somei porque eu fiz a propriedade distributiva. Aqui não. Ó. Ok? No segundo caso, é a mesma coisa. E o terceiro caso é mais fácil ainda. Como aqui no meio tem um sinal de mais e um sinal de menos, se eu aplicasse a propriedade distributiva, tá? O que ia acontecer? Eu ia ter aqui no meio um 5 positivo e um 5 negativo. O que significa dizer? Que eles se anulam. Opa, certo? O último caso, como os termos no meio sempre vão se anular, sempre, a única forma de resolver eles é fazer o primeiro número vezes o primeiro e o segundo vezes o segundo. Ou seja, eu teria x vezes x, daria x ao quadrado, positivo com negativo dá negativo, e 8 vezes 8, que dá 64. No terceiro caso, sempre eu vou ter dois termos só. O primeiro termo seria o primeiro número vezes o primeiro número, e o segundo termo seria o segundo número vezes o segundo número. No caso, os números iguais se multiplicam. Perceberam ali que números iguais se multiplicam? X com x e o 8 com 8. Primeiro com primeiro, segundo com segundo. Para que tu vai desenvolver uma propriedade distributiva se no final esses termos vão se anular? Ó, eu vou desenvolver essa propriedade distributiva aqui em cima. Se a propriedade fosse, Se a propriedade fosse x mais 5 vezes x menos 5. Se fosse essa propriedade, embaixo eu teria x ao quadrado mais 5x, aí ficaria menos 5x e mais 25. Meu 5 virou um S, vocês viram? Se eu aplico essa propriedade aqui, o centro se anula. E no final eu ficaria com x ao quadrado menos, que eu errei o sinal aqui, porque positivo com negativo é negativo, menos 25. Por quê? Deixa eu pegar aqui. Porque esse termo anula esse. Eu tenho 5, devo 5, ele some. E ó, o resultado final são dois termos sempre. Então, o que vocês têm que ficar ligados aqui? Vamos lá. No caso dos produtos notáveis, tá? Vou fazer bem aqui, ó. Opa, sumiu minha flecha? No caso dos produtos notáveis, a única diferença é no segundo termo. Tem que ficar ligado que o segundo termo o segundo termo leva, vou botar assim, o sinal da conta. Ou seja, o segundo termo é o único que vai ser positivo ou negativo. Tá? Deixa eu... Não gostei porque não deu espaço. Não risca, faz favor. O segundo termo, ele vai ser positivo ou negativo. Tá? É o único que sofre alteração. Ó. O restante é todos iguais. Aqui nessa daqui, a dica bem importante é que o segundo termo é sempre negativo. É sempre negativo.
Segundo termo é sempre negativo, sempre. Porque positivo com negativo, negativo. Sempre negativo o segundo termo. Deixa eu tentar arrumar essa palavra aqui, porque eu detesto erro de português. E tem erro de português ali. Então, assim, ó, sempre negativo. Produtos notáveis. Alguém lembra que eu tinha escrito ali? Regras práticas da multiplicação. Então, galera, o que a gente vai fazer nesse primeiro momento é desenvolver essas três situações aí. Nós vamos pegar situações de propriedade distributiva. Nós vamos pegar situações práticas da propriedade distributiva e desenvolver de forma prática. Vamos desenvolver de forma que eu não precise apresentar a conta em si. Alguém bate print dessa tela para mim? A nossa reunião vai cair. Eu gostaria que vocês voltassem na mesma reunião. Tá? Então, olha só. Bateram? Então, olha só. O que vai acontecer? Dentro desse primeiro momento... Bateu? Ótimo. Então, assim, deixa eu até interromper aqui. Então, assim, ó, nesse primeiro momento, dentro dessa unidade, o que a gente vai fazer é pegar situações de equação de situações de propriedade distributiva e transformar e resolver mentalmente essas contas. A resolução mental dessas contas resultam 2 em trinômios e 1 em binômio, que é a quantidade de termos que tem embaixo. Mas se vocês observaram, todas as 3 finalizam com x ao quadrado. E x ao quadrado representa uma operação do segundo grau, que é o nosso tema que nós vamos trabalhar nessa unidade, que seria equações do segundo grau. Então, o que a gente está fazendo? A gente está desenvolvendo operações que vão resultar em equações de segundo grau, que é o nosso próximo tema da unidade.